Bom dia, meus irmãos. O nosso tema do mês de janeiro, o poder das palavras, não é? A primeira aula, quando eu apresentei para vocês, eu passei a importância de como falamos. Até eu coloquei, nem sempre importa o que fala, mas como falamos, não é? E hoje é muito cuidado com as palavras para não ser tarde demais. A gente vai perceber depois que Tiago diz que a língua é fogo, e a gente sabe que muitos incêndios florestais, eles trazem um prejuízo para a cidade de milhões e milhões, e às vezes até quase irreparáveis com relação à natureza. Então a gente tem que ter muito cuidado. O fato de sermos casados não permite falar qualquer coisa para o nosso cônjuge. Então, muito cuidado com o que você fala para não ser tarde demais. Não quer dizer que se você fala uma grosseria ou algo com estupidez para seu marido ou para sua esposa, que o casamento vai terminar ali, né? Mas com o passar do tempo, falando, então termina destruindo o relacionamento. Nosso irmão Rildo, ele está lá atrás com o microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, uma dúvida ou um comentário, é só se levantar e, aliás, ou ir até ele ou levantar a mão e ele leva o microfone. Alguém tem uma pergunta de início a respeito? Muito cuidado com as palavras para não ser tarde demais. Você tem cuidado, Diego, com as palavras? Tenho sim, mas de vez em quando saem coisas que me arrependo na hora e já chamo para conversar. Passa aí para a sua digníssima esposa, vou perguntar se ela tem mais também. Você tem cuidado com as palavras, Ana? Sim, tem cuidado sim com as palavras, mas em alguns momentos a gente acaba escapando. E como você falou aí da faísca, né? Às vezes uma faísca, uma palavra pode destruir, incendiar aí uma grande floresta e acaba destruindo também um relacionamento. Alguém mais tem um comentário a respeito de muito cuidado com as palavras? Então, em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, está escrito o seguinte: você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Quem é precipitado no falar, segundo a citação deste versículo, não é tolo. O tolo tem mais esperança do que ele. Eu não sei que posição a gente coloca, né? Quer dizer, o tolo, que normalmente a gente não tem muita esperança, alguém que sempre está falando o que vem à cabeça, há mais esperança para o tolo do que para alguém que é precipitado no falar. Então é muito importante, antes de falar, pensar. Tá certo? Então, antes de falar qualquer coisa, você deve pensar. Antes de falar qualquer coisa, você deve pesar as suas palavras, a consequência de suas palavras. O precipitado fala, até depois chega ao ponto de pedir desculpas. As desculpas, elas têm que ser aceitas, não é verdade? Mas ele falou. As desculpas têm que ser perdoadas, mas falou. Então,
melhor do que pedir desculpas, melhor do que reconhecer um erro, é não ser precipitado no falar. O tolo é o ignorante, o tolo é aquele que julga que tem conhecimento e sabedoria. Ele só julga. E há pessoas que falam e ainda têm argumentos. Não, eu falo o que vem. Você não deve falar o que vem na sua cabeça. Você deve pensar, pesar antes de falar. Então, tem alguém que pela experiência já tem o controle de pensar antes de falar? Que sabe que o peso das palavras podem causar um transtorno? Sérgio, você quer falar? Não, foi uma pergunta que você fez para responder? Ou foi? Se pela experiência você já tem o equilíbrio, o controle, para antes de falar algo para a Patrícia, você pensar, isso vai machucar ela, isso vai ofender ela, isso vai desanimar ela, vai deixar ela para baixo. Sim. Hoje eu estou mais maduro, né? Lógico, do que estou com 40 anos de cristianismo, então hoje eu estou mais maduro. Então, assim, muitas vezes, ou dependendo da situação, ou do que ela pergunta, do que ela diz, se não é tão grave assim, se a gente pode deixar para outro dia, no caso, eu vou dormir, eu não respondo, eu fico calado, ela diz as coisas, eu fico calado, meu subconsciente fica dizendo, deixa de ser besta, fala isso, fala, aí eu fico, aí quando é depois de outra oportunidade que a gente está conversando, eu digo, sobre aquilo que a gente falou, não é verdade, é assim, aquilo outro, e aí o tom da conversa já fica mais ameno, e eu fico incomodado com isso, é uma coisa em mim, não só com ela, mas com outras pessoas. Se alguém fala algo de mim que não é verdade, talvez eu tenha um defeito que na hora eu não respondo, eu fico calado, aí vou dormir, aí quase não consigo dormir pensando no que eu vou falar no outro dia, aí no outro dia eu falo com a pessoa aquilo. Bem, a coisa ruim é só não conseguir dormir, mas eu acho que é bom. Tá exatamente. Bom? Hilda? Não. Agora, Hildo. Eu e Hildo, a gente passou uns dias em uma chatice, aí eu disse, não, vou ficar calada, não é que eu melhorei, preciso melhorar ainda, né? Mas eu disse, vamos conversar lá no Cid da Trindade. Ótimo. Aí a gente foi, conversamos, foi bom, não foi, Hildo? Depois a gente tomou uma sopinha e foi melhor ainda. Oxe, olha, Hildo vai sempre concordar, faça sempre isso. Tem que terminar com uma sopinha, né? Mas, irmãos, o texto ele é bem claro, que ele diz, você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Há mais esperança de mudança, de crescimento, de avanço espiritual para o tolo do que para aquela pessoa que é precipitada. Esse versículo, ele não é direcionado somente a casais e famílias. Ele é direcionado à vida cristã, em todo lugar. Muitas confusões e até a perda de vidas por pessoas que são precipitadas. Elas simplesmente não contêm as palavras ou o ânimo. Agora, como a nossa sala é uma sala de casais, então controle o que você vai falar para seu esposo, esposa, para seus filhos, para seus pais, porque hoje em dia muitos filhos, por causa do avanço da tecnologia, eles pensam que sabem muito mais do que os pais, então falam muitas besteiras que ferem. Então, muito cuidado, tá certo? Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente partir para o próximo? Agora, olha o que Jesus falou. Então, o que Jesus falou, para mim, eu vou usar assim, é bem
vou usar o termo pesado. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Eu não entendo, confesso, perfeitamente como o Senhor Jesus fará isso. Eu só espero que Ele use de bastante misericórdia e graça para com todos nós, mas de toda palavra inútil, que não tem utilidade, que não ajuda em nada, que não faz o seu casamento, a sua família crescer. Toda palavra inútil. E é muito comum isto acontecer no relacionamento, tá certo? As pessoas proferirem palavras que são inúteis. E eu estou partindo do ponto, pressupondo que você é alguém que tem a postura, você marido, você esposa, e a determinação de não falar palavras inúteis para seu cônjuge, partindo desse ponto, porque segundo Jesus, ele disse, no dia do juízo, não é? Prestaremos contas de toda a palavra. Muitos casamentos, eles sofrem violência, não é somente a violência física, mas são de palavras que colocam a mulher ou o homem para baixo. Muitos homens e muitas mulheres colocam para fora de casa o seu cônjuge por meio de palavras. E muitas vezes nem são palavras, vai embora. É somente, como diz, descendo o sarrafo. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Micaela chegou. Que a gente que precisamos ter antes de falar para nossa esposa, para nossos filhos e também para nossos pais, qualquer coisa. Um comentário? Simone quer falar aqui, Hildo. A palavra fere como... Bota mais para cima. Como se fosse uma espada, um machucado, né? Ah. E fere tanto quanto. Eu sou vítima de tanto ser ferida como de ferir. Eu sempre fui muito espivitada, e se a pessoa falasse comigo algo que me magoasse, eu tinha por obrigação na minha cabeça de revidar, sabe? E aprendi com os meus filhos e minha mãe em casa que eu estava errada, né? Não foi. Depois eu vim aprender com a palavra, né? Mas assim, eu magoava e magoo. Eu costumo dizer que magoo o dia todo. Eu estou pedindo perdão o dia todo, todos os dias. Mas assim, eu tento hoje, isso eu me esforço hoje, porque eu dizia, eu sou assim, quem estiver achando ruim, que saia de perto de mim. Que não me magoe, que vai receber. Então assim, a palavra, você falou e me fez lembrar isso, que quando eu recebia uma palavra, doía tanto quanto que você falou. Uma agressão física, né? É uma agressão física, dói na alma, dói no corpo. Então assim, esse cuidado, esse zelo de uma pessoa que está te ferindo, e às vezes sem nem saber, Regis, sem nem saber, sabe? Querendo ser sincero com você, querendo dar um conselho, te aconselhando, e você já está ali com aquele escudo armado para revidar e não ouvir a palavra, que hoje a gente sabe, a gente entende que é Deus falando com você, né? Eu creio assim.
Então, assim, você ouvir e refletir se realmente Vale a pena ou não? vale a pena. Entende? E é melhor do que, como você falou anteriormente, que é melhor você não se arrepender do magoar o irmão, o filho, né? No caso, a minha mãezinha, que eu magoava muito ela em ser sincera, porque para mim eu tinha que ser sincera, né? Não minta, seja sincera. Mas não tem uma diferença, né? Tem, porque não é somente a sinceridade o ingrediente para falarmos qualquer palavra. É óbvio que temos que ser sinceros, verdadeiros, claros, mas existem outros sentimentos como paciência, amor, compaixão, antes de falar. Porque como o próprio Senhor Jesus falou, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Um comentário, uma crítica, um julgamento. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Um chamado ao arrependimento, tá bom? Deixa eu mostrar o quanto posso ser um bom amigo, um bom parceiro e um bom namorado novamente. Confia em mim, dá essa segunda chance. Desculpa, amor, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter você. Em nome da razão, a gente não pode imaginar quantos casamentos foram destruídos. Eu vou mostrar para você que você está errado ou errada. Eu vou mostrar para você que você não sabe economizar nosso dinheiro. Eu vou mostrar para você que eu faço melhor e bem melhor. E até faz, e até mostra. Mas aí cai naquela primeira aula. Alguém lembra a frase da primeira aula? Eu já repeti. Não importa, nem sempre importa o que fala, mas como fala. Se você começar com querida, querido, amor, amorzinho, beijinho, amor da minha vida, deixa eu mostrar a você, se você desejar, como a gente pode fazer melhor. Como eu posso fazer melhor? Não, como a gente pode fazer melhor. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. É um chamado ao arrependimento. Eu vou mostrar para vocês agora 4 slides, mas é um chamado ao arrependimento. Pode ser que uma frase ou outra até seja engraçada, mas eu gostaria que a gente pensasse e que a gente voltasse para casa com o hábito mudado, transformado. Tá certo? Então, deixe-me colocar. Aqui. Meu maior erro foi casar com você. Só exclama lá. Esse foi meu maior erro. Foi ter casado com você. Tá certo? Depois vocês vão entender porque eu coloquei: acertei na vida casando com você. Você foi meu maior presente. Você é meu tesouro, minha riqueza. Eu ter casado com você. Como eu cresci, como eu evoluí, como eu melhorei após ter casado com você. Lembre-se, frase erradas e certas. Eu não sei onde eu estava com a cabeça no dia em que eu disse sim. Se eu pudesse voltar. Não sei. Aí, tá você mesmo, Rildo. Vamos ver se vai terminar com sopa, né? Sopinha. 2 comentários. Antes dessas frases, né, assim, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente deixa para nosso cônjuge fazer,
mesmo ele sem saber que vai errar, e depois a gente começa a condená-lo, ao invés de entrar junto e tentar consertar. Isso é um fato. Às vezes a gente, olha, eu faço melhor, não, mas eu vou fazer, então faça. Quando você errar, você é a culpada. Então, a gente tem que tirar isso, porque mesmo deixando, são os dois que vão assumir. Então, primeiro ponto, Rildo, esse é um sentimento muito mesquinho. Veja o nível. Às vezes é até melhor você dizer vai dar errado do que você deixar de dizer vou só mostrar que vai dar. Esse é um pensamento mesquinho. Perceba como não é uma evolução. E aí, assim, quando se erra ou se acerta, são os dois. E nessa frase, normalmente no começo do casamento, isso é constante. Apesar das culturas ainda estarem entrelaçadas, eu não me lembro quantas vezes eu disse para a Hilda, e ela também, eu creio que ela tinha dito para mim, né? Porque no começo foi sempre, vai ser sempre duro, mas hoje já a gente entende melhor a convivência. A gente procura conhecer mais a cultura do outro, mas mesmo assim tem as faíscas. Tá certo. Não sei por que fui ter filhos, né? Muitas vezes alguém faz essa pergunta, nossos filhos são uma grande bênção. Não sei por quê. Minha vida com você é um inferno, é um pesadelo. Minha vida com você virou de cabeça para baixo. Vivo no paraíso ao seu lado, meu amor. Eu não sei se você já falou isso. Só sabe comprar e gastar, e gastar, e gastar, e gastar, e gastar, e comprar e gastar. Isso são frases que eu coloquei, que eu lembrei do dia a dia. Como você é imundo ou imunda, você é zeloso, zelosa em tudo que você faz. Você é a preguiça em pessoa. Como você é diligente e competente. Alguém já disse aqui para seu marido, para sua esposa, você é diligente, você é competente. Esses meninos são do capeta, não é? Esses meninos estão com o diabo no couro. Esses meninos são... Entende? A gente não percebe que nossos filhos, nossa alegria de Deus. Olhe, coloque isso na sua cabeça. As vitórias de seus filhos, elas são, em parte, suas vitórias, seu dedo está lá. As derrotas de seus filhos, em parte, são suas derrotas, seu dedo também está lá. Rildo Manuel. As frases boas, né, costuma esquecer, né, mas as ruins vai levar até o fim do casamento. Isso é verdade. Ou Manuel. separação, não sei. Não. Em alguns casos, até o fim do casamento, sempre lembrando, relembrando, e em alguns casos, o término do casamento. Uma ou outra, terrível. A segunda, mais terrível, o final. É importante a gente lembrar que uma palavra positiva, ela não tem, veja que coisa triste eu vou falar, o mesmo peso do que uma palavra negativa. Eu li um comentário, e aí eu espero que vocês entendam, que para cada palavra negativa, você tem que falar 17 vezes, 17 palavras positivas. Então, a palavra negativa, eu concluo o quê? Que tem mais peso. Você diz, tu não presta.
tu não vale nada. Aí isso fica muito mais marcante do que você dizer, eu amo você. É muito mais pesada as negativas. As positivas, você tem que encontrar 17 vezes. É como eu sempre falo, você não vai colocar o seu cônjuge à sua frente e você não vai dizer, eu amo você, gosto de você, você é o máximo, a pessoa mais linda, e 17 vezes na hora. São 17 oportunidades que você tem que encontrar e nem sempre 17 é o suficiente. Porque tem pessoas que guardam no coração, levam para o resto da vida ou a separação. Então isso é triste, tá certo? Igualzinho a teu pai, tua mãe, é a cópia, vive do mesmo jeito. A gente não diz, seus pais são maravilhosos. Por causa de seus pais, eu casei e estou casado com você. Então são frases que a gente infelizmente usa no dia a dia. Você é o Nonô Correia em pessoa. Alguém lembra do Nonô Correia, Simone? Lembra do Nonô Correia ou não? Lembra? Quem é o ator que fez Nonô Correia? Ari Fontoura. Nonô Correia quer dizer o quê, Alice? Pirangueira. Você não sabia disso não, Bruna? Nonô Correia foi um personagem, Ari Fontoura, que fez uma novela. Eu não me lembro o nome da novela. Alguém lembra? E ele era amarrado até dizer basta. Ele conseguia, essa é a nossa expressão, dar nó em pingo d'água. Sua generosidade lhe precede, meu amor. Você não tem que dizer para sua esposa. Então, em vez de dizer para sua esposa ou para seu marido, você é Nonô Correia em pessoa, você pode dizer o quê? Querida, será que dá para a gente economizar aqui? Querido, dá para a gente poupar um pouco mais aqui? O que é que você acha? Vamos rever. Eu te conheço, não vale o que come. Você é a pessoa mais importante na minha vida. Você não muda, não acredito mais em você. Confio em você de todo o meu coração. Essa é uma frase, e ela é usada no casamento, mas em parte é usada muito pelas mulheres, não é? O marido, vocês já ouviram falar naquele ator Chuck Norris? Ele é conhecido assim como casca grossa, né? Chuck Norris, ele é já velho, só para tentar mostrar, eles fazem muitos memes com ele, né? Aí alguém colocou eu vou dizer 2, mas esse é só para vocês entenderem, que diz que a cobra mordeu ele e depois de 3 dias agonizando, a cobra morreu. Só para você imaginar como ele era. Aí é interessante que tem um meme que diz assim, ele falando, né? Se você já pediu a seu marido para fazer algo, não precisa ficar lembrando a ele a cada 6 meses. Então, a gente tem que entender, não muda, eu peço as coisas, isso, aquilo, e não faz. Não, diga para sua esposa, confia em você. Diga para seu marido, de todo o coração. Você é um verdadeiro, eu já escutei, já vi tanto isso, idiota, ou anta, ou burro, ou burra, ou abestalhado, não é? ou desarrumada, ou gordo, ou gorda. A gente sai arrumando. E a última, sai daqui, peste, murrinha, infeliz, não é? Em vez de dizer sua presença é muito importante para mim, não é? Sai daqui, eu não aguento, não é? Eu não aguento respirar o mesmo ar que você respira. Isso é triste, não é? Quero é que tu morra logo, não é? Infelizmente, desgraça, e aí sai. O meu maior prazer é estar ao seu lado. Esses meninos são um caso perdido,
Na verdade, a gente tem que dizer, nossos filhos serão vencedores, não é? A Bíblia diz que nossos filhos, eles são santos. É o que a Bíblia diz. Você sempre tem a razão. Não é? Você sempre tem a razão. E essa frase, vocês sabem, não é concordando, né? Você sempre tem a razão. Na verdade, é uma frase de discordância. Você sempre tem a razão. Em vez disso, é você dizer, sua opinião é muito importante para mim. Então, são frases que a gente fica dizendo no dia a dia para com o nosso esposo, ou nosso esposo, ou para com nossos filhos. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque elas machucam, elas ofendem, elas desanimam, elas entristecem. Então, a gente tem que pensar. Quem lembra de Provérbios 29, 20? Viu um homem precipitado em suas palavras? Mais esperança para quem? Para o tolo do que para ele. Miguel? Eu queria fazer um comentário, na realidade 2, né? E a gente, como eu trabalho com futebol, acontece muito, quando o time perde, aí sempre tem um ou dois, ou até os pais mesmo, falam, perdeu por causa daquele ali, ou por causa do outro. Mas no casamento, quando um perde, o outro também perde. Quando a gente ganha juntos. E no futebol é isso aí. Então, quando a gente bota na mente que somos um time, a gente tem que correr juntos, a gente tem que fazer as coisas juntos e procurar batalhar juntos. E eu me peguei um dia, né? Que a Adriana, ela por si, ela fala que ela é um pouco assim, ela diz assim, eu vou dar o microfone para ela depois. Ela diz assim, porque eu sou muito desastrada, as coisas caem da minha mão, tal, quebra, tal. Aí eu falei, poxa, quebra as coisas. Aí sabe o que foi que aconteceu? Deus é tão maravilhoso, né? Eu comecei a quebrar as coisas também. Tudo caía da minha mão. E eu, meu Deus do céu, está acontecendo a mesma coisa que acontece com ela. E Deus me mostrando, tá vendo que tu é igualzinho a ela, não é um time? Agora eu queria voltar para o primeiro lá, por favor. O primeiro ponto lá. O primeiro, o número 1. Aí. O maior erro foi casar com você? Não, aí embaixo, né? Acertei na vida. Acertei na vida casando com você. Aí eu vou passar o microfone para ela, porque ela só diz assim, você acertou na loteria quando casou comigo. Aí agora você fala de mim, né? Não, eu só digo que ele é uma bênção na minha vida. Quer só dizer isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre essas frases? Foram 16 frases que eu coloquei. Alguém quer fazer um ponto? Não tem muitas. Entendi, Ricardo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, aqui, Hildo, Simone. Minha irmã, Solange, eu acho que Solange, tu conheceu Solange? Ela casou e, sufocada, separou, né? Por conta das frases negativas. Ela vivia constrangida em eventos, ela não falava porque o marido sempre que ela falava bobagem. Para resumir, as frases negativas. Só negativas. Então ela disse que chegou uma hora que ela se sentia nada e se separou. E agora ela está casada com um homem que são as frases positivas. E ela, conversando comigo, confessou que se sente sufocada. E eu presenciei de eu estar falando com ela, a gente fala, e ele está fazendo algo sempre junto dela, ele sempre está fazendo algo junto dela para estar escutando o que ela está falando. E ela disse, Moni, eu me sinto sufocada. Será que não existe um meio termo? Porque realmente ele exalta ela quando está com os amigos, ele está sempre elogiando ela, tudo que ela faz sabe? Então assim, eu me sinto sufocada.
Então, assim, será que não existe um meio termo? E eu vou na palavra, né? Falando com ela sobre, né? E ela também lê muito a Bíblia. Ela não tem uma religião lá, né? Ela, aqui mora na Suíça. E Iris também passa por isso mesmo. Então ela está se sentindo muito sufocada porque ele só elogia ela. É muito elogio e é muito a presença dela. Ele só vai para a academia se for ela. Então ela. São duas coisas, não é? Sabe? É como se fosse uma dependência dela. Elogios sempre, mas sempre está. Tem que descobrir o real motivo. Eu não estou lançando, não quero lançar nenhuma dúvida, mas tem que saber porque ele sempre quer estar com ela e se o fato de sempre estar com ela é como se fosse ganhando ela por meio de frases positivas. Tem homens que são assim. Eles não é o caso deles, estou só falando, né? Que mete o pau na esposa, ou mulheres que metem o pau no marido, mas sempre quer a presença, sempre quer estar junto, sempre não sei o quê. Então, a gente tem que ter o cuidado. É óbvio que a gente não quer sentir nenhuma opressão com palavras negativas, mas existe o meio termo, onde a sinceridade é que é essa sabedoria de você falar onde ela busca, entende? Isso é muito importante. Agora, com relação à presença, pode ser que ele, porque tem maridos, estou falando no caso dele, como tem esposas, que querem sempre estar junto do cônjuge, fazendo alguma coisa, só é importante saber que nem sempre é possível. Então, quando não for possível, que o outro lado entenda perfeitamente. Mas é muito importante, eu coloquei aqui 16 frases, não é? E tem outras e outras para a gente seguir. São frases erradas que a gente usa no casamento e a gente termina de alguma forma minando até o ponto de uma separação. A separação é o ponto final terrível, a gente não quer, mas eu também prezo para que vocês vivam a vida comum do lar, estou citando Pedro, com discernimento. É muito importante viver com alegria, viver com felicidade, tá certo? Você não tem que dizer tudo o que você pensa, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade, é óbvio, porque nossas palavras, elas não devem ser ditas baseadas unicamente na verdade. Você pode imaginar se Jesus estivesse andando no meio da rua e tu é um adúltero, ó, tu é um mentiroso, tu roubasse lá, tu fizesse não sei o quê. Mas Jesus, o que é isso? Estou sendo verdadeiro, sincero, estou falando a verdade. Não. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Muito cuidado com o que a gente fala para não magoar. E uma coisa, Simone, que eu achei interessante, duas coisas, tá bom? A primeira é tome cuidado para não denegrir a imagem da esposa ou do marido com palavras negativas, especialmente na presença. Onde casais ou pessoas conversando, a esposa ou o marido fala alguma coisa, só fala besteira. Todo mundo sabe que isso é besteira na frente. Entende? Então isso é algo desanimador com uma pitada ainda de veneno, né? Então, na frente dos outros, mesmo que seu marido, sua esposa fale algo que não sabe, não entende, não compreende, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, tá bom? Se não entender, levanta a mão. Você não tem que estar do lado do seu marido, da sua esposa, em tudo. Você deve sempre estar ao lado dele. Se minha esposa falar uma besteira, eu vou assinar embaixo. Eu vou sempre estar do lado dela, concordando, apoiando ela. Não é? Agora em casa, em particular, eu vou dizer, ó, isso aí não é assim não. Então você está ao lado de uma pessoa, não quer dizer que você está do lado daquela pessoa. Mesmo que ela fale uma besteira e alguém pergunte, e isso aí? É certo que ela falou? Não é?
Entende? Se alguém pergunta, isso aí, Regis, é certo que Denise falou? Eu vou dizer, tu nunca falaste nada errado, não. Eu vou jogar a bola para ele. Outro sempre falou o que é certo. Aí pronto, aí fica aqui, né? Tiro minha esposa. Eu já falei tanta coisa besta, que se as pessoas como tu fosse fazer um comentário, eu estava acabado. Mas eu acho que tu nunca falou nada não, né? Eu sempre vou estar do lado da minha esposa. Não quer dizer que eu estou do lado dela, no sentido concordando com tudo. É sua esposa. Aquele irmão, aquela irmã, vai dormir num outro endereço. Você vai dormir com sua esposa. Entende? Se faz uma compra errada, se toma uma decisão errada, se quebrou alguma coisa, ou se não quebrou, entende? Eita, quebrou o copo do liquidificador. O que é que a pessoa deve dizer, Diogo? Você chega em casa e o copo do liquidificador, buf, quebrou. Oi? A gente resolve. Pronto. Veja, eu posso contar um caso aqui. Cadê Denise? Denise, posso contar um caso? Eu cheguei em casa um dia, olhei. Posso contar, Denise? Agora eu quero ouvir. Aí eu cheguei em casa, olhei para o forno, o lençol lá dentro do fogão. Eu disse, Denise, o que é isso? Não, é para enxugar. Eu disse, Denise, isso não vai dar certo, não. Bora. Outro dia, De novo. Denise, isso é o lençol? É, mas enxuga. Eu disse, isso vai queimar. Não vai dar certo não, Denise. Não sei o que. Cheguei outro dia, vamos para lá. Disse, meu Deus, protege aí a casa, né? Aí eu cheguei um dia, o que é que estava no sofá, com o lado queimado, virado para eu ver? O lençol. Disse, eita, queimou, não foi, Denise? Foi. Sabe quantas vezes botou mais? Nenhuma. Veja, que queimem-se todos os lençóis e não se queime nenhum dedo da minha esposa. Bom, eu não estava preocupado com o lençol, eu não estava preocupado com o fogão, não estava mesmo não, preocupado com ela. Sabia que não ia dar certo. Falei 1, 2, 3 vezes. Ela estava gostando, eu acho, na praticidade, né? Vamos ver no que isso vai dar, né? Pedi para Deus guardar, Deus guardou. Esse é o ponto, meus amados. Quebrou o copo do liquidificador, se cortou, querida, não. Oxi, a gente compra outro. Quebrou o copo do liquidificador, menino, nada na tua mão sustenta, né? Tu é realmente o gafanhoto lá de Êxodo, que sai comendo tudo, né? São essas frases que a gente escuta, infelizmente. Micaela. Só lembrando que a gente gosta de ser ouvido, então o nosso cônjuge também gosta de ser ouvido. E aí o poder das palavras é o silêncio. E também tem aquelas situações que a gente precisa falar, mas tem um momento de falar. Não é em todo momento, sabe? E lembrando, Micaela, a minha primeira aula, que nem sempre, o importante é o que você fala, mas é como você fala. Eu poderia ter chegado em casa, visto o lençol queimado, tu vai pagar como? Nem trabalha, né? Tu vai pagar como? E agora? Vai colocar de novo? Você vai dormir com ele, do lado queimado, para aprender a... Não, veja, então, tem situações, meus amados, e desculpe o que eu vou falar aqui, tá bom? Toda situação que envolve dinheiro, sabe qual é o valor? 0. Toda situação, 0. Pronto. Denise fez, eu só estou falando de Denise, né? Ela fez a semana passada um mousse de... É mousse, Denise? De maracujá. Aí o creme de leite estava estragado. Perdi o mousse. Eu disse, eita, que pena, né? Trabalho. Mas vamos... Eu disse, aproveita e dá para a Micaela, né? Aproveitei, né? Tá bom? Deixe-me continuar. Agora, deixe-me mostrar esse versículo. Agora vocês vão entender um chamado ao arrependimento, não foi? Agora, esse versículo,
Eu dividi ele em 3 partes, porque ele é dividido em 3 partes, não é nenhuma sabedoria não. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Coloquei 5 versões, essa é a primeira que eu estou usando, NAA, Nova Almeida Atualizada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Aqui na NTLH, não digam palavras que fazem mal aos outros. O versículo está incluindo a vida cristã, mas por que dizer palavras maus que irá prejudicar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais? Não diga. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, suja, não é? Evitem o linguajar sujo e insultante. Tem pessoas que parecem que ficam, sabe como é? Vai, eu quero que você... Nenhuma palavra má saia da vossa boca. É uma tradução católica. No segundo ponto, o que eu destaquei é: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Embaixo, mas usem apenas palavras que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Então, sempre o que você vai falar é importante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. E a última tradução, mas só a que for útil para edificação. Então, todas as palavras que você dirige para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, para com seus pais, palavras boas, úteis, que edificam. Esse deve ser o nosso lema. Lembrem-se, muitos casamentos são destruídos não por violência física, mas por palavras, por decisões, que muitas vezes nós tomamos e impomos. A forma como nós falamos, muitas vezes, é muito mais pesada do que o que falamos, especialmente você que é homem, julgando a força física e a nossa cultura, querendo se impor, tem que ser assim. E quando você diz para a sua esposa, você tem que ser submissa, essa é a submissão errada que a Bíblia condena, porque existe a submissão bíblica, que é a adesão espontânea à vontade do outro. Mas quando você diz, seja submissa, você não está fazendo o que a Bíblia diz, você está sendo desobediente à Bíblia, você está pegando argumentos para sua esposa concordar com você. Tá certo? E a última, ele diz, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu sublinhei, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Assim transmita graça aos que ouvem, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem, que faz bem. Sabe quem deve ser o seu maior motivador? Quem é? É seu esposo, é sua esposa. São seus filhos, são seus pais. Já percebi que esse menino não vai dar para o que presta. Isso é terrível. Entende? Então, o maior motivador de sua casa tem que ser você. Tem que ser você. É o maior motivador. São nossas palavras. Vou abrir só mais um espaço, se alguém tiver perguntas, e aí vou concluir. Ricardo tem aqui. Então, vocês perceberam que eu dividi o versículo, né? Primeiro, eu usei aqui a cor vermelha, a primeira parte, que a primeira parte é o que não deve sair da nossa boca, a palavra suja, mal, torpe, insultante, não é? E má. A segunda parte eu botei em negrito e itálico,
mas unicamente a que for boa para edificação. É o que deve sair. E a terceira parte eu sublinhei, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Tá certo? Aos que ouvem. Ricardo, você... Na verdade, no relacionamento entre nós, entre casais, no meu relacionamento, eu não tenho dúvida que eu já disse palavras que desagradaram a Fátima. Não tenho dúvida nenhuma. Também eu já ouvi palavras que me desagradaram. Mas para isso tem um antídoto, para isso tem um remédio. E esse remédio, quem nos ensinou foi Jesus, na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, quando assim, a gente ouvir alguma palavra que nos desagrade, eu acredito que a coisa que a gente precisa mais colocar em prática é o perdão, para que aquela ira ela não demore, não deixe ela demorar até o sol se pôr. Então, a minha ideia é essa. Tá bom, Guerra. Eu só vou fazer e você está certo, Guerra. Sempre o perdão é predominante. Mas para vocês que chegaram depois, eu tenho trabalhado em cima da maturidade cristã. O que quer dizer isso? É que com o tempo da vida, com o tempo, que a gente vá crescendo, porque o primeiro texto que eu usei é Apocalipse 29:20. Vês um homem precipitado no que fala? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Então é muito importante que a gente vá crescendo. Ainda hoje eu falo com Denise fala comigo, com os filhos com a gente, palavras que não edificam. Mas como o Sérgio falou, como Hilda falou, e outros falaram, como Diego, como Ana, estamos crescendo, porque o tempo de vida cristã é importante, como também a idade, é importante. Então a gente tem que sair, é óbvio que a gente tem que contar com o perdão, não é? E lembrar que Manuel fez um comentário, que é triste, mas é a verdade. Em alguns casos, leva-se as palavras para o túmulo, e em outras, ao divórcio. Então, o que é melhor? É sempre palavras que edificam. E uma palavra que é muito importante, ela é um sinônimo pequeno de perdão. Sabe qual é? Quem pode dizer? É um sinônimo pequeno de perdão. Qual é? Desculpa. Que parece que para algumas pessoas é entalado aqui no pescoço. Não consegue, me desculpe. Falei o que não devia, aonde não devia, com pessoas que não deviam ouvir. Me desculpe. Vou fazer de tudo para mudar esse quadro. Me desculpe. É muito importante pedir perdão. É interessante que às vezes a desculpa ela vai soar melhor do que a profundidade do perdão. Mas deixe-me continuar. Pronto, então saindo desse quadro. Eu só falei isso para a gente que chegou depois, tá certo? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. Eu não quero nem partir para o ponto da morte física, mas quantos casamentos, quantas famílias morrem por causa das palavras. Por exemplo, nas adversidades de vocês, os vizinhos escutam? Isso é importante a gente saber, entende? Porque isso mostra também um nível de maturidade. Senta aí, querido, senta aí, querida. Vamos conversar, porque a vida e a morte estão. Então, é partir do ponto que eu estou crescendo, crescendo na vida cristã, crescendo espiritualmente, mas também os cabelos brancos, de certa forma, eles precisam me dar essa sabedoria, essa experiência, até de
quando falar, de como falar. Tá certo? Eu poderia ter dito para a Denise, isso não vai dar certo não. Tira daí esse lençol. Isso não vai dar certo não. Onde é que tu estás com a cabeça? Fogo. Poderia ter imposto uma autoridade, tá certo? Eu espero que nenhum de vocês passem por isso, né? Mas devagarzinho, assim, a gente foi. Então, se a morte e a vida estão no poder das palavras, as minhas palavras, elas precisam ter o quê? Vida e não morte. Aquelas frases todinhas que eu coloquei é do dia a dia. É do dia a dia. Eu botei lá, vocês não valem, alguém dizendo para a esposa ou para o marido, não vale nada, não vale o que come. Tem uma frase que ainda é mais forte do que essa. Tá certo? Mas eu não quis colocar. Quem levantava? Edmundo. Às vezes o homem troca muito, porque ele foi inculcado, desde quando a gente entra na igreja, que o homem é o cabeça da mulher. Mas às vezes ele é a cabeça, mas não é o pensamento da família. E às vezes a mulher, ela tem mais sabedoria, tem mais maturidade. E às vezes uma mulher, assim, ela foi criada em outra situação, no outro lar. Um lar edificante, um lar de paz. E o marido foi criado em outra situação. Uma situação que o pai via brigando constantemente com a mãe. Um lar destruído. E os dois vão para a igreja, se convertem. Mas, às vezes, as pessoas, não, você é o cabeça da mulher. Então, ele quer transmitir todos os pensamentos, todo o conhecimento que ele tem, aquela bagagem que ele saiu levando durante a vida, dentro do seu casamento. Então, às vezes, a mulher, ela é mais cabeça do que o homem em certas situações. Não estou dizendo que estou tirando a força do homem. Entende? Não estou mudando o sentido da palavra de Deus. Mas eu entendo, é perfeitamente isso mesmo, Deus. Você está certo. Então, a gente precisa ouvir as mulheres também. Vem sabe? cultura, vem a cultura bíblica, que muitas vezes mal empregada, mal usada. É a verdade, a mulher, ela tem que ser submissa a seu marido. Não quer dizer que o marido tem que impor a submissão. Fique calada, quem manda aqui sou eu. E também Jesus ensina o homem a ser humilde, né? Não quando você reconhece que está errado, que falou besteira, que a mulher pode conduzir melhor certa situação, não quer dizer que você perdeu sua força. E não o seu direito. Para resolver metade dos nossos problemas, metade. Chega diante de sua esposa, de seu marido, hoje, diz para ele, só pisei na bola, errei, gostaria que você me desculpasse, de verdade, de coração, quero recomeçar, me dê esse apoio, verdadeiramente eu vou querer mudar. Quando eu não proceder, por favor, me ajuda em particular, e diz, vai ajudar muito. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Eu gostei de botar essa imagem, eu não sei se vocês já perceberam, mas nos hospitais, normalmente você vê essa placa de uma enfermeira, silêncio, mas é uma bagunça, é uma zoada. Não é verdade? Eu mesmo fiquei internado no Apivida, menino de madrugada, caindo um bocado de coisa, mas rapaz, isso é o que? É um hospital? Eita, aqui está a nossa enfermeira, Manu, desculpa, mas não é, eu digo rapaz. Aí recentemente, eu e Denise, a gente foi apoiar uns irmãos, o pai foi fazer uma cirurgia, tirar um tumor. Aí quando eu entrei no quarto com ele, que eu percebi, o quarto dele já era numa via, assim, por trás do quarto, onde as pessoas já estavam passando e conversando. Eu disse, isso de noite não vai dar certo. Entende? Então, na verdade, meus amados, muitas vezes... Bem colocado, Monteiro. Tem a placa mandando, imagina se não tem, né? Então, muito importante você, deixa-me colocar aqui, sabe o que é mais importante do que falar? Sabe o que é mais importante do que dizer as palavras certas, na hora certa, com o peso certo?
Sabe o que é mais importante? Ouvir. Ouvir. Mas como assim? Se você não vai ouvir, como é que você vai falar as palavras certas, com o peso certo, na hora certa? Deixa-me terminar aqui. Aqui, o poder das palavras, não é? Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda, lembra que eu defini na primeira aula, né? Quebra ossos. Então, muitas vezes você só, me desculpe, me perdoe, eu vou tentar, por favor, tenha paciência comigo, é o poder das palavras. E por fim, meus amados, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Muito cuidado com as palavras, para não ser tarde demais. É o peso. A maioria dos incêndios florestais são por fagulhas. Um cigarro é alguém que estava acampando, aí voa uma brasinha, a maioria jogando o goia do cigarro pela janela do carro. Não pense, existem incêndios criminosos, existem, mas a maioria dos incêndios florestais grandes é o descuido com uma pequena coisa. A língua é fogo. Cuidado com comentários, cuidado com a crítica. Não, a minha crítica, ela é construtiva. Não, você pode aconselhar, mas cuidado. Não, mas eu estou falando a verdade. Eu não ia falar isso não, mas deixe-me só falar. A maioria das pessoas que gostam de falar a verdade, na cara da pessoa, a maioria das pessoas que eu conheço, são super sensíveis. Se você disser para ela, rapaz, tu sempre fala besteira com esse pretexto, acabou-se. Você falou a verdade na cara dela e ela fechou, acabou-se. Então, até cuidado com o que você vai falar para alguém que se diz muito sincero. Pessoas que sempre querem falar a verdade, dizer a verdade. Que Deus nos abençoe. Eu vou parar por aqui, senão eu vou continuar. Deus guarde todos vocês. Sandra quer falar, desculpa. Vou deixar. Eu lembro assim, sabe, que a mesma frase, às vezes você quer dizer a mesma frase, com tons diferentes, muda toda uma situação. Porque agora você sabe que eu tenho aquela... Então, muitas vezes, quando o jeito que a pessoa nos pede, nos fala, aí nos quebra. Às vezes você diz, hoje eu vou, hoje não tem para ninguém. Mas a pessoa chega assim, olha, tem como você, porque eu não tenho. Aí você já... Então, às vezes é a mesma frase, é o poder da palavra. Às vezes é a mesma frase dita de formas diferentes. Ela pode lhe abrandar o coração ou pode lhe enfurecer. A primeira aula, Sandra, e você estava só lembrando novamente a todos, nem sempre é importante o que você fala, mas como você fala, não é?